Meus irmãos, como é bom estar na casa de Deus, segunda vez nesse dia, dia do Senhor, o domingo, o dia que o Senhor separou para que nós tivéssemos comunhão profunda com Ele, como família dEle. Por isso, louvamos e agradecemos a Deus pelo dia do Senhor, por este dia tão especial que o Senhor assim nos presenteia. Nesse espírito de louvor e de adoração, abramos as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 55. Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55, diz assim a Escritura: A todos vós os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Meus irmãos, este texto do livro do profeta Isaías é um texto belíssimo, um convite do Senhor para que nós, de fato, nos saciemos unicamente nele. O homem não pode saciar a sua vida, não pode saciar a sua alma, a não ser no Senhor. Ele foi criado com um lugar de Deus em sua vida, e apenas Deus pode ocupá-lo. E é por isso que Isaías, então, usado pelo Senhor, questiona: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Deus, então, fala da bênção que significa ouvi-lo, obedecê-lo, assumir a vida cristã de uma forma autêntica, real, séria. Isto resulta a bênção que todo homem procura. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico
em perdoar. O tempo, meus irmãos, de estabelecer um relacionamento sério, profundo e autêntico com Deus é o que se chama hoje. Mas haverá o tempo que não haverá mais a oportunidade. Por isso devemos estar diante do Senhor, sempre renovando os nossos votos de dedicação, dizendo a Ele que nós queremos servi-lo com integridade de vida. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que comem, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então vejam, a palavra de Deus é irreversível, a vontade de Deus é perfeita e nós devemos esperar nela. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Então, bênção, prosperidade, a vida abundante com Deus, é isto o que está reservado para todo aquele que busca sinceramente o Senhor. E é isso, meus irmãos, que estamos fazendo. É isso que devemos fazer dia a dia em nossos lares, priorizar Deus, viver para Ele, não buscar as nossas próprias coisas, não centrar a nossa própria vontade, mas viver para Deus. Assim, vamos curvar as nossas frontes, vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração pela bênção e o privilégio do culto. Quantos, ó Deus, que estão em leitos de hospital, afastados, ó Deus, impossibilitados de fato, gostariam de estar cultuando o Senhor e não podem, mas o Senhor, ó Deus, fez convergir todas as coisas para que nós tivéssemos, ó Deus, esse privilégio. Ó Deus, suplicamos que nunca jamais se torne comum o culto prestado a Ti, que nunca, ó Deus, perca o brilho, que nós não o tratemos de forma vulgar, de forma comum, mas que nós, ó Deus, olhemos para cada ocasião de culto como única e um privilégio, ó Deus, que só pode ser experimentado ou perdido. Que o Senhor assim, ó Deus, nos abençoe, que o Senhor, ó Deus, seja honrado e glorificado na nossa vida. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no devido momento, eu peço que a igreja se ponha em pé. Entoemos o hino de número 45, Grande Redenção. Hino de número 45, no devido momento, peço aos irmãos que se ponham em pé.
irmãos podem se assentar. Meus irmãos, dando continuidade ao nosso culto, abramos agora na carta de Paulo à igreja de Roma, no capítulo 8, leiamos os versos 31 a 39. Romanos capítulo 8, a partir do verso de número 31. Romanos 8, 31 em diante, diz assim a Escritura: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, este texto da carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma é um dos textos mais belos, mais profundos em relação ao amor de Deus derramado sobre o seu povo. Ele ainda reflete uma linguagem judicial, uma linguagem forense. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Vejam, é uma figura de tribunal. Somos justificados no sangue de Cristo. Quem os condenará? Figura de tribunal. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então não há acusações, bem como não há qualquer condenação que resista àquilo que Jesus fez por nós. Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Na época de Paulo, ele passava por muitas privações e dificuldades. E a igreja, durante a história, também enfrentou tantos reveses, tantas mortes, tantas perseguições. No entanto, em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque nada, absolutamente nada, não há poder que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as dimensões, nem altura, nem profundidade, ou qualquer outra criatura, tem a capacidade de nos separar do amor de Deus. Por isso, meus irmãos, como retribuir a este amor? É interessante que muitas vezes nós confundimos as coisas. Não é possível pagar a Deus por qualquer um dos seus benefícios. Não é possível retribuir-lhe nesse sentido. Mas isso não quer dizer que nós não possamos e não devamos render a nossa vida como prova de gratidão eterna a Ele. Então, nós confundimos graça com passividade. Aquilo que temos visto na exposição da carta aos Gálatas pela manhã. Devemos amar o Senhor e render-lhe toda a nossa vida, reconhecer o seu amor por nós,
reconhecer o que Ele fez por nós. Se nós de fato, meus irmãos, entendemos isso, não é possível viver uma mornidão, não é possível viver como que a parte desse tão grande amor. É impossível viver sem ser afetado por aquilo que Jesus fez por nós. Precisamos resgatar este genuíno amor, esta retribuição que devemos a Deus, que não visa pagar qualquer um dos seus benefícios, mas sim expressar a nossa gratidão a Ele. Vamos curvar as nossas frontes, vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração pela família do Senhor aqui reunida. Graças te damos, ó Deus, por teu grande amor para conosco, incomparável. Não há, ó Deus, criatura que possa mostrar aquilo que o Senhor mostrou, fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Ajuda-nos, ó Deus, a reconhecer a preciosidade do relacionamento contigo, que é a própria salvação. É começar, ó Deus, a desfrutar de tua presença agora e por toda a eternidade. Ó Deus, quanto isso vale para nós, o que estamos dispostos, ó Deus, a trocar por isso? Será que podemos, ó Deus, diminuir o valor daquilo que o Senhor é e faz, por coisas desta terra, trocando, ó Deus, o Senhor, por benefícios terrenais? Livra-nos, ó Deus, livra-nos disso, livra-nos das tentações, das cobiças, livra-nos, ó Deus, de nos acostumarmos com o Senhor. Tem misericórdia. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados, perdoa todas as vezes que nós nos tornamos materialistas, visando muito mais este mundo do que a glória eterna. Perdoa todas as vezes que assumimos, ó Deus, o centro de nossa vida e vivemos para nós mesmos e não para o Senhor. Perdoa-nos todas as vezes que de fato, ó Deus, esperamos que o Senhor fizesse a nossa vontade. Tem misericórdia de nós. Nós oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, no devido momento, peço que a igreja se ponha em pé. Entoemos o hino de número 116, União com Deus. Hino de número 116, no devido momento, peço que os irmãos se ponham em pé. mais perto
Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, vamos nos dirigir a Deus em oração, agradecendo a Deus a sua provisão diária. Todos nós somos devedores do Senhor pela salvação, mas também pela manutenção de nossas vidas. Isto resulta dízimos e ofertas que mantêm a obra do Senhor neste lugar. Que privilégio é para nós participar assim da obra do Senhor também. Oremos, meus irmãos, pelos enfermos. Continuemos a orar pelo pequeno Rafael, orar por todos aqueles que estão enfrentando enfermidades. Nossa irmã Dona Graça também, por todos aqueles que fazem tratamentos. Oremos também pelas famílias enlutadas, pelos missionários, pelo fortalecimento, pelo foco na obra. Oremos pelo nosso país, para que Deus faça algo que realmente transforme essa nação. Oremos também pela Igreja Presbiteriana do Brasil e também pelos perseguidos. Curvemos nossas frontes. Senhor nosso Deus, Tu és grande, Tu és majestoso, Tu és todo-poderoso. O Senhor determinou todas as coisas, e assim, na segurança da Tua vontade, nós, ó Deus, vivemos e esperamos em Ti. Suplicamos, ó Deus, que abençoes esta igreja. Nós Te agradecemos, ó Deus, pela Tua provisão, que é prova, ó Deus, das Tuas bênçãos diárias, tanto para o corpo quanto para a alma. E pedimos, ó Deus, que o Senhor multiplique os recursos desta igreja, angariados por dízimos e ofertas, para que esta igreja tenha sempre, ó Deus, com o que investir nas causas locais, missionárias, assistenciais, que o Senhor use esta igreja como tem usado para a propagação do Teu reino e para a honra e glória do Teu nome. Suplicamos, ó Deus, em favor dos enfermos, tem misericórdia, que a Tua boa mão, ó Deus, fortaleça, anime, traga a cura. Sabemos que o Senhor pode até mesmo ressuscitar os mortos, mas esperamos no Senhor e na Tua vontade. Ó Deus, assim também console e anime com as certezas da graça as famílias enlutadas, para que saibam, ó Deus, que a vida é eterna em Jesus Cristo. Suplicamos também, ó Deus, pelos missionários, que eles tenham o foco, a santidade, a clareza, ó Deus, da visão ministerial, que devem ter no exercício daquilo para o que o Senhor os chamou, que eles sejam supridos, e assim usados, ó Deus, para a expansão do Teu reino. Ó Deus, suplicamos também pela Igreja Presbiteriana do Brasil, pela vida do reverendo Roberto Brasileiro, tem misericórdia dele, dá-lhe sempre sabedoria, ó Deus, e consciência. Abençoa, ó Deus, toda a mesa diretiva e todas as igrejas presbiterianas locais. Pedimos, ó Deus, por todos os nossos irmãos de todas as denominações, que o Senhor abençoe, ó Deus, especialmente os perseguidos, fortalecendo e animando, dando a eles, ó Deus, a consciência de que o Senhor é todo-poderoso e dirige e guarda a vida deles, que nada, ó Deus, que não seja a Tua vontade lhes acontecerá. E abençoa, ó Deus, este país, abençoa esta nação, faz, ó Deus, algo extraordinário, algo, ó Deus, tão notório, tão notável, que até os ímpios percebam que foi uma intervenção Tua, e isso, ó Deus, para a Tua honra e glória. Nós oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse momento vamos entoar 2 cânticos. Peço que os responsáveis por essa parte, que por favor, venham à frente.
Boa noite, irmãos. Vamos ficar em pé e louvar ao nosso Senhor. Com gratidão no coração, como diz esse cântico, tributo a Jeová. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo.
minha canção. Jesus Cristo será sempre minha canção. Tu és soberano. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és soberano. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo.
irmãos podem se assentar. Meus irmãos, nesse momento vamos separar as crianças até 8 anos por uma programação própria para elas. Peço que as crianças dessa faixa etária, que por favor venham à frente junto com quem deverá dirigir o trabalho. Vou pedir ao nosso irmão Israel que por favor ore com as crianças. Oremos. Querido Deus, amado Pai, agradeço ao Pai por este dia, agradeço pelo dia do Senhor em que podemos te cultuar, podemos te adorar, ó Pai. Dessa mesma maneira, ó Pai, que as crianças, herança de Ti, ó Pai, sejam expostas à Tua palavra, ao Teu amor, ao Teu cuidado, ó Pai, desde cedo, Senhor, para que eles possam crescer nos Teus caminhos, crescer aprendendo a te honrar, a te louvar e sabendo que é o melhor desta vida, ó Pai. Te peço pela Sui, que dará ensino para eles, ó Pai, para que assim como foi ensinada, a beleza do Teu Evangelho, ela passe assim para essas crianças, ó Pai. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Meus irmãos, para nossa edificação, abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo à igreja de Colossos. No capítulo 3, leiamos os versos 1 a 4, Colossenses 3, a partir do verso inaugural. Diz assim a Escritura: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração pelo culto e agora, ó Deus, por esse momento tão especial que é a ministração de Tua palavra. Suplicamos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito seja o pregador da noite. Ele, ó Deus, que conhece as nossas necessidades, conhece a nossa alma, sonda o mais profundo do nosso coração. Que Ele aplique, ó Deus, a verdade na medida que cada um, ó Deus, necessita. Isto para a Tua honra e Tua glória, para o alimento espiritual, o fortalecimento, o consolo, o alívio, a exortação de cada um de nós. Nós oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, quando olhamos para a antropologia ou para a sociologia até mesmo, as religiões elas são descritas como a projeção das necessidades dos homens. Isto quer dizer que o homem busca coisas que muitas vezes está além de sua capacidade. Então, estas ciências humanas dizem que as religiões são construções humanas, para que o homem, de alguma forma, tenha consolo, tenha fortalecimento diante das dificuldades e seja uma mola impulsionadora dos seus desejos de realização. Para Freud, a religião é um sentimento infantil. Isto quer dizer que o ser humano cresce ainda com aquela ideia de alguém que precisa ampará-lo, e ele então projeta a existência de um ser que faça isso com ele. Vemos, portanto, que as propostas, os entendimentos que as ciências humanas têm a respeito de Deus,
são sempre projeções humanas, estão sempre ligados à ideia do próprio homem. E, meus irmãos, é interessante como que então o homem sai à procura das coisas que mais satisfazem os seus desejos. E a carta de Paulo à igreja de Colossos, ela foi escrita exatamente neste contexto. Havia aquilo que é conhecido como a heresia colossense. A heresia colossense consistia num misto de crenças hebraicas, de questões de festas, de leis dietárias, com a adoração de astros e estrelas, com a crença, uma espécie de confusão de anjos e de planetas, onde então, nesta salada, nesta mistura, eles procuravam saciar, procuravam realizar os seus desejos, especialmente compreender mistérios. A carta de Paulo, então, aos Colossenses vem mostrar o seguinte: não há nada mais sublime, nada mais espetacular, nada mais majestoso, mais glorioso do que aquilo que Deus fez por nós em Jesus Cristo. E mesmo que nós saibamos disso, é interessante como que nos deixamos levar por outras coisas, deixamos o nosso coração ser cativado por outras coisas que não seja Deus. E nisto, meus irmãos, neste contexto já há este grande ensinamento. Nós precisamos focar o Senhor e reconhecer, como dissemos há pouco na liturgia, o quanto este amor de Deus é incomparável e não o substituirmos, não o trocarmos, não ladearmos este amor a nada mais. Servirmos unicamente a Deus e termos assim o nosso coração agradecido. Paulo vai falar neste texto que nós lemos daquilo que é chamado escatologia. A escatologia paulina, ela é toda própria, ela se expressa em uma frase teológica, o já e o ainda não. Nós, se falássemos, se perguntássemos, nós já somos salvos? Sim, já somos, mas por outro lado, ainda não somos. Nós já somos salvos porque a salvação nós a recebemos e não a perdemos jamais. Mas por outro lado, nós ainda não ressuscitamos, nós ainda somos pecadores, nós ainda não vivemos a salvação completa. Então já somos salvos, mas ainda assim não somos salvos. Não completamente, pelo menos. A salvação não se perde, nós já começamos a viver. No entanto, a plenitude ainda está distante de nós. E Paulo então vai abordar este assunto de uma forma belíssima, para contrastar com a proposta da heresia que estava assolando a igreja de Colossos, como aquilo que Jesus faz, como aquilo que Deus faz em Cristo, é sublimamente superior. Então ele diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Quando nós lemos esta tradução no português, nós temos uma ideia de dúvida. No português, esta condicional pode expressar dúvida. Se fostes. No entanto, na língua grega, o que temos aqui é uma condicional chamada de fato. Uma condicional de algo real ou muito provável. O que Paulo está dizendo não é se nós fomos ressuscitados. Poderia até mesmo ser traduzido como já que fomos ressuscitados, uma vez que fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Ele fez esta afirmação: nós já ressuscitamos, já morremos com Ele. Então, partindo deste pressuposto, ele constrói a sua proposta de vida cristã. Ele mostra o que é o Evangelho aplicado à nossa vida. Ainda pela manhã, meus irmãos, nós destacamos esta questão, como nós temos perdido de vista o aspecto transformador do Evangelho.
O quanto o Evangelho é mais do que uma proposta de vida, o Evangelho é uma nova vida, o Evangelho é uma nova existência. O Evangelho, meus irmãos, transforma a vida de tal forma a sermos chamados até mesmo de nova criatura ou nova criação de Deus. O que nós temos aqui é uma das doutrinas centrais também da teologia paulina, da nossa união com Cristo. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, uma vez que fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Então vejam, meus irmãos, que para Paulo isso não é figurado. Para Paulo isto é a própria experiência do crente, é a nova vida, é a transformação que o Espírito Santo causa em cada um de nós. Todos nós morremos com Cristo quando Ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Todos nós estávamos unidos a Ele, e por isso a nossa morte já ocorreu, a nossa condenação como morte ocorreu em nossa união com Cristo. Jesus não apenas nos substitui, mas Ele nos leva junto em sua morte. Todos nós já morremos com Ele. E por isso, somos habilitados a viver já como ressurretos, mas numa realidade espiritual. O nosso corpo ainda é mortal, ainda somos pecadores, mas em nossa alma já está o poder da ressurreição. E nós assim somos habilitados a viver, a amar a santidade, a amar a Deus, a amar a sua palavra, a amar a obediência, querer servir a Deus com integridade de vida, porque nós já somos novos homens em Jesus Cristo. A nova natureza já foi implantada em nós, a natureza do ressurreto, e essa natureza, ela só vai se expandir. Nós não alcançaremos a plenitude desta natureza nessa vida, mas a nossa alma já experimenta uma ressurreição, e o corpo experimentará no último dia, no retorno de Cristo. Isto quer dizer, meus irmãos, que nós somos as primícias do povo de Deus. Não foi por acaso que o Espírito Santo foi derramado no Pentecoste. A palavra Pentecoste, pente, vem de 5, na verdade 50 dias após a Páscoa, era a palavra grega para designar a festa das primícias, que ocorria 50 dias depois da Páscoa. Jesus, por 40 dias, passou se manifestando ressurreto após a sua morte aos discípulos, e houve, portanto, um intervalo de 10 dias entre a ascensão de Cristo e o derramamento do Espírito. Mas quando Jesus então o derrama na festa das primícias, Ele está afirmando que a igreja do Novo Testamento é a melhor igreja, os melhores crentes, os crentes mais plenos em toda a história do mundo. No Antigo Testamento, a fé era legítima, era verdadeira, mas era parcial se comparada à nossa experiência de fé na era da plenitude do Espírito. O que nós experimentamos hoje é muito além daquilo que os nossos irmãos experimentaram pela fé no Antigo Testamento. É a partir do Pentecoste, é a partir do derramamento do Espírito, a era da plenitude do Espírito, que nós estamos então no Santo dos Santos e experimentamos a plenitude da vida que podemos ter com Deus. Então vejam, é exatamente aí no Pentecoste que a recriação de todas as coisas, que o novo mundo que Cristo traz é inaugurado. E nós participamos deste novo mundo, já vivemos pela fé. É por isso, meus irmãos, que nós olhamos para a sociedade e lamentamos profundamente. Nós não fazemos parte disto. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos de outro mundo. Nós somos inaugurados em Cristo, nova criação de Deus, restauração de todas as coisas. Sabemos que o mundo não será destruído, ele será restaurado. E a restauração da criação tem início exatamente em nós,
a partir do Pentecoste, quando é infundida em nós uma nova natureza, a ponto de sermos chamados nova criação de Deus. Não outra criação, mas entendamos como o início da recriação, da restauração de todas as coisas. O mundo escatológico, o mundo final já teve início, e teve início exatamente em nós, no derramamento do Espírito, na plenitude do Espírito, no novo homem que foi implantado em nós, que tem Jesus Cristo como padrão. Então vejam, meus irmãos, que a vida do crente é descrita como uma vida em sintonia com Cristo, uma vida onde estamos unidos a Ele já em sua morte, em sua ressurreição. Nós estamos ligados a Cristo e não ao mundo. Por isso que seria algo tão incompatível ao crente vê-lo de alguma forma preso a coisas materiais, ou pior ainda, coisas pecaminosas. Então vejam, uma vez que nós já fomos ressuscitados juntamente com Cristo, uma vez que nós estamos assim unidos a Cristo e sintonizados a Ele, duas coisas Paulo diz: buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto. Estas duas palavras são imperativos, são exortações com peso de mandamento. A ideia é: continuem a buscar as coisas do alto, jamais parem. Continuem a pensar nas coisas do alto, jamais parem de pensar nelas, jamais desviem os seus pensamentos. Então, meus irmãos, uma vez que vivemos essa união com Cristo, quais são os nossos alvos? O que é mais importante para nós? Se nós estamos unidos a Cristo, Cristo vive em nós, temos uma nova natureza, vivemos um novo mundo, um mundo final, que já tem início exatamente em nós. Os nossos alvos não podem ser terrenais. Buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. É interessante, meus irmãos, que esta expressão que Paulo fala, assentado à direita de Deus, é uma alusão ao Salmo 110, 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Disse o Senhor ao meu Senhor, diz Yahvé, Deus, ao meu Adonai, ao Messias: assenta-te à minha direita. O Messias se assenta à direita de Yahvé, à direita de Deus, até que o próprio Deus coloque todos os inimigos do Messias por estrado dos seus pés. Então reparem, a própria alusão que Paulo faz coincide exatamente com a época da inauguração deste novo mundo. O Messias já começa a reinar, o Messias já está assentado à destra de Deus, mas durante a história do Novo Testamento, até o retorno de Cristo, Deus está conduzindo a história para o seu fim, para liquidar todos os inimigos da igreja, todos os inimigos de Cristo. Meus irmãos, aquele que ama a Cristo ama a sua igreja. Aquele que odeia Cristo, odeia a sua igreja. Não há como ser diferente, porque Jesus é o cabeça da igreja, nós estamos ligados a Ele, é necessariamente assim. Então, o que nós vemos nesta época é exatamente Deus conduzindo a história para a implantação definitiva do reino de Cristo. Ele já reina hoje, mas reinará plenamente. Lembremos, meus irmãos, daquela distinção do reino cósmico de Deus, do reino trazido por Cristo. Quando falamos do reino de Deus, do reino cósmico de Deus, estamos falando de sua soberania. Em relação a isso, podemos citar a frase de Lutero: até o diabo é o diabo de Deus, uma vez que Deus é o Senhor de todas as coisas.
nem mesmo o diabo pode se levantar contra Deus. Reparem que mesmo quando Cristo estava em seu estado de humilhação, ou seja, vivendo como homem nesta terra, em um corpo corruptível como este, embora sem pecado, em nenhuma ocasião o diabo intentou se levantar contra ele. Em todas as ocasiões os demônios se submetiam a ele. É o Deus em figura humana. Mas veja, quando nós falamos da divindade, ninguém se opõe a Deus. Todos estão abaixo dele. Ninguém pode ir com ele. No entanto, o reino que Cristo traz foi o reino perdido por Adão. Quando Deus criou Adão, o fez príncipe de toda a terra. Era para ele governar o mundo como imagem e semelhança de Deus, representando o próprio Criador. É por isso que o diabo é chamado príncipe deste mundo, porque ele usurpou o principado de Adão. Então, o que nós vemos como sendo chamado de reino das trevas, é a união de uma humanidade ímpia, que está em consonância com o diabo, vivem o pecado e a revolta contra Deus. O reino que Cristo traz é a recuperação do reino perdido por Adão. Por isso ele é o segundo Adão. E este reino então é constituído por Cristo como rei, como Messias, junto com todos os eleitos, que é a igreja invisível. Então o embate se dá neste nível, entre o reino das trevas, o reino usurpado pelo diabo de Adão, junto com os ímpios, e do outro lado Cristo e os seus santos, a igreja. Mas este embate ocorre debaixo do reino cósmico de Deus, que governa e dirige todas as coisas. Então, por isso que nós vemos o Salmo 110, assenta-te à minha direita. É Yahvé, o Deus Trino, colocando o Messias, o Deus encarnado, como rei, novamente, assentado sobre todo o principado e potestade, Rei dos reis e Senhor dos senhores, assentado à destra de Deus. A ideia de destra é a ideia de dignidade. A posição de maior dignidade é a posição à direita. Então vejam, nós buscamos as coisas do alto, onde o nosso Redentor reina. É isto que Paulo está dizendo. Se nós compreendemos, meus irmãos, e se nós de fato vivemos esta salvação, não há outra coisa a fazer. É viver para Deus, é entregar-se para Ele, é honrá-lo, é amá-lo, é dignificá-lo, é louvá-lo com toda a nossa vida, é querer a sua glória, querer que a glória de Deus se manifeste, é viver para que o nome de Deus seja santificado, é fazer a vontade dEle, é querer que a vontade dEle seja realizada tanto no céu quanto na terra. Então, se conhecemos assim a Deus e o queremos, se o amamos dessa forma, a nossa vida tem que mostrar a coerência. Falamos pela manhã como que falta coerência aos crentes, como que muitas vezes se confessa uma coisa e se vive outra. Dizemos que amamos a Deus, mas buscamos as nossas próprias coisas. Isto não mostra a veracidade daquilo que dizemos. Cristo vive, Cristo ressuscitou, assim como nós já ressuscitamos com Ele, devemos então buscar as coisas que glorificam o nome dEle. E meus irmãos, isto é muito mais do que uma responsabilidade. Vejam que Paulo diz: pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. É de novo um imperativo presente que dá esta ideia de continuem a pensar nas coisas do alto, jamais parem de pensar nas coisas do alto. Isto, meus irmãos, é uma das maiores bênçãos que apenas um crente verdadeiro pode viver. Os homens incrédulos, ímpios, vivem para si mesmos, e então
dedicam todo o seu esforço, preocupam-se com todas as coisas relativas às suas próprias vontades. Eles são escravos. A vontade deles está escravizada pelo pecado, escravizada pelas suas próprias cobiças. Aquilo que eles chamam tanto de liberdade nada mais é do que querer dar vazão a toda a escravidão às suas próprias cobiças. É isso que eles chamam, que a sociedade hoje chama de liberdade. É a vivência mais profunda da escravidão, a escravidão da vontade. Mas nós somos habilitados a enxergar outra coisa. Muitos meus irmãos, daquilo que perturba a vida de crentes, nada mais é do que um apego exagerado às coisas desta vida. A dificuldade de dobrar a própria vontade, de largar as próprias cobiças, entregar tudo nas mãos de Deus e não querer mais se preocupar com tais coisas, com as coisas terrenais, e olhar unicamente para Deus. Ora, se o meu coração está em Deus, onde está o teu tesouro, estará também o teu coração. Se o meu coração está em Deus, porque reconheço o Senhor como maior valor, o tesouro da minha alma, então o que acontece nesta terra terá impacto muito menor em minha alma. Muitas vezes o que nós precisamos é desapegar das coisas, desapegar de pessoas. Coisas e pessoas são muito importantes para nós, mas há algo muito mais importante que é Deus. Se nós não formos capazes de secundar pai, esposa, marido, filho, diante de Deus, então não somos dignos dele. É o que o próprio Cristo afirma. E meus irmãos, como já disse, isso não é uma imposição, isto é a liberdade da nossa alma, de não estar apegado a nada desta terra, de estar com o nosso coração oculto em Deus, o esconderijo do Altíssimo, alheio às coisas que acontecem nesta terra. Não é um tipo de alienação. Saber o que acontece aqui, ter a plena consciência dos problemas, mas sem nos deixar envolver por eles. Meus irmãos, nós não pertencemos mais a este mundo, nós estamos aqui de passagem. A morte é bem-vinda e é nossa amiga, ela nos leva para a glória. Todos nós estamos caminhando assim, aguardando o bendito momento de sermos chamados à presença de Deus, que porá um fim a todo o nosso sofrimento e a todos os problemas desta terra. Pensar nas coisas do alto, não parar de pensar nas coisas do alto onde Cristo vive. A nossa mente, os nossos pensamentos devem estar cativos nas coisas gloriosas de Deus, onde o nosso Senhor se encontra entronizado, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que recebeu toda a autoridade sobre os céus e a terra. Que bênção maravilhosa é essa! Não vivermos as amarguras deste mundo, porque o nosso coração está posto em Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Vejam, porque morrestes, e a vossa vida já está oculta juntamente com Cristo em Deus. Paulo vai fazer aqui uma espécie de jogo de palavras. Morrestes e a vossa vida. Nós já morremos, mas vivemos. Nós já morremos para o pecado, já morremos para esta terra, já morremos para a condenação, já morremos para nossas próprias cobiças. E por isso vivemos. E a nossa vida, diz o apóstolo Paulo, está oculta em Cristo, juntamente com Cristo em Deus. Esta palavra morrestes dá uma ideia de algo consumado. Nós morremos de uma vez, é o que Paulo diz. E a nossa vida está oculta, é a ideia de algo que foi escondido e continua lá. Continua separado, continua fora destas influências desta vida terrenal.
a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Mas o que é esta vida? É uma vida, como nós já falamos, de um já e de um ainda não. É a vida de buscarmos viver, de antecipar o máximo que pudermos da vida perfeita. É a recuperação, é fazermos o máximo possível a imagem e semelhança de Deus em nós se tornar nítida. O homem, mesmo caído, mesmo pecador, mesmo não crente, continua a imagem e semelhança de Deus. Mas uma caricatura, uma imagem totalmente deformada, quando em Deus, convertidos, recebemos a nova natureza, crescemos cada vez mais no acesso a essa natureza. Isso é o crescimento em santidade e em consagração. Isso quer dizer que a imagem e semelhança de Deus em nós, à medida do nosso crescimento espiritual, se tornará cada vez mais clara, cada vez mais nítida. Esta vida está ligada ao próprio Cristo. Quando o Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Isso, meus irmãos, é uma promessa. Isto é o que nós esperamos, a manifestação de Cristo, que é a manifestação da plenitude da nossa vida. Então a nossa vida está guardada, ninguém pode tirá-la de nós, ela está ligada a Cristo, ela está unida a Cristo, e ela se tornará plena. A experiência da salvação completa, quando Jesus voltar, quando Ele se manifestar em glória, então nós também experimentaremos toda a glória que foi prometida e preparada para cada um de nós, na salvação operada por Jesus Cristo. Então vejam, esse é o nosso status, essa é a condição da nossa vida. Nós estamos sintonizados a Cristo, transformados, recebemos uma nova natureza, somos uma recriação de Deus, o início da restauração de todas as coisas. E uma vez assim, sintonizados a Deus, sintonizados a Cristo, devemos buscar as coisas que são celestiais, porque nós já morremos para isto, já morremos para esta terra, e a nossa mente deve estar cativa pela glória do porvir, pela glória das coisas celestiais, e isto é uma enorme bênção. Esta salvação está garantida em nossa união com o Cristo que está nos céus. Por isso, nosso pensamento deve estar com Ele, estamos unidos a Ele, e quando Ele retornar, então toda a glória da salvação será experimentada por nós. Na sequência do texto, vejam, temos outros imperativos. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ora, se nós estamos unidos a Cristo e já morremos para esta terra, não pode haver estes pecados, essa união à impiedade. Fazei morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes o velho homem com os seus feitos, e vos revestistes o novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, a imagem e semelhança de Deus, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então, depois de falar do que nós somos, Paulo vai mostrar o que deve ser o nosso procedimento, o que jamais nós podemos fazer, as coisas que não estão mais ligadas a nós. Mas é muito curioso observar que Paulo dá esta ordem a nós: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena.
Muitas vezes os crentes ficam orando ao Senhor para que eles libertem do pecado, mas o crente já tem em si o poder para deixar os pecados. A responsabilidade de cada um de nós. Nós é que temos que abandonar estas coisas. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Deixe-a de lado. Vocês não são mais ligados a ela. Vocês são novos homens. Vocês já foram revestidos pelo novo homem. Já se despiram do antigo homem com suas paixões e impiedades. Então reparem, meus irmãos, a bênção, a glória da vida com Deus, que é muito mais do que uma espiritualidade caseira ou então de igreja, é algo transformador de fato, é algo libertador, é algo que nos vivifica, é algo que nos transforma, e nós não podemos nos conformar com nada menos do que isso. Buscarmos a plenitude da vida com Deus, em uma vida transformada e santa, para a honra e glória do nosso Senhor. Que Ele, portanto, nos abençoe. Amém. Meus irmãos, no devido momento, peço que a igreja se ponha em pé. Entoemos o hino de número 164, Nome Precioso. Hino de número 164, no devido momento, peço aos irmãos que se ponham em pé. Santo nome incomparável, tem Jesus o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus nos céus, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, hoje, sempre, onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Meus irmãos, assim como estamos, vamos nos dirigir a Deus numa oração final, recebermos a bênção apostólica, assim nosso culto estará encerrado. Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração por aquilo que o Senhor fez em nós, em Jesus Cristo. Estamos unidos ao nosso Senhor em uma união que não pode ser, ó Deus, rompida jamais. Nem mesmo nós temos esse poder. Ó Deus, sabemos que fomos eleitos e eleitos eternamente para uma vida junto de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos a plenitude desta vida ou buscarmos o máximo que pudermos dela. Sabemos, ó Deus, que
já somos nova criação, que a criação, a recriação, a restauração de todas as coisas já teve início e teve início exatamente em nós. Ajuda-nos assim a vivermos, ó Deus, como novos homens, vivendo, ó Deus, a própria estatura de Cristo em nossa vida, como ressuscitados, como aqueles que já morreram para este mundo. Que nós nos desapeguemos desta terra, que nós não tenhamos, ó Deus, vontades cativas a este mundo, mas que busquemos as coisas do alto, onde Cristo vive, onde se assentou acima de todo principado e potestade, onde o próprio Yahvé o colocou, ó Deus, para reinar sobre todos, até que coloque todos os seus inimigos por estrado dos seus pés. Que nós, ó Deus, percebamos a grandeza disto, que nós vivamos, ó Deus, a bênção desta verdade, sermos cidadãos deste reino, deste novo mundo que o Senhor, ó Deus, nos presenteia, e assim, que a nossa mente esteja cativa no Senhor, na Tua Palavra, nas coisas celestiais, e que isso seja para nós uma experiência de libertação das coisas, ó Deus, desta terra, das ambições que tanto cativam, escravizam o coração dos ímpios. E assim, anelemos, ó Deus, o retorno do Senhor. Percebamos, ó Deus, a glória que nos está preparada. Que nós, ó Deus, digamos: Maranata, vem Senhor Jesus, e completa, ó Deus, a nossa salvação no sentido de sua plenitude. Queremos viver, ó Deus, a plenitude da glória no Senhor, para viver perfeitamente, como nos pesa o pecado, como lamentamos ainda, ó Deus, as nossas falhas, como almejamos aquele dia que viveremos perfeitamente a Tua vontade para a Tua glória. Assim, ó Deus, desperta mais e mais este desejo no nosso coração. Recebe nosso louvor e nossa gratidão. Oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e todo-poderoso Pai, o ensino, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus, estejam, meus irmãos, convosco, sobre toda a igreja de Deus na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Passemos alguns instantes de oração silenciosa, pensando naquilo que ouvimos nesta noite. Oremos. Senhor nosso Deus, aplica ao nosso coração a Tua palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Creio que não temos nenhum visitante de primeira vez. Lembremos do retiro que está programado para nos planejarmos para ele, esperando em Deus e em Sua vontade. E também, como disse pela manhã, oremos e louvemos a Deus pela vida dos nossos irmãos Israel e Sara, que deverão contrair núpcias no próximo sábado. Oremos pedindo que Deus os abençoe grandemente no início dessa caminhada e que o lar que está sendo formado seja para a honra e glória do Senhor e tenha o próprio Cristo como fundamento. Peço que os irmãos me aguardem chegar até a porta para